Hora de falar sobre o Cruzeiro com o seu novo técnico, o mais caro da história da Raposa. E o Arthur Jorge é o mais caro em todos os aspectos, a começar pelo pagamento da multa. O Cruzeiro vai precisar desembolsar 15 milhões de reais para o Al Rayyan para conseguir a quebra do contrato do técnico português com o time catar. Nunca, desde que foi fundado, o Cruzeiro havia investido tanto para a contratação de um treinador. Para completar, o Arthur Jorge ainda chega com o maior salário de todos os técnicos que já passaram pelo Cruzeiro, superando até com alguma facilidade aos dois últimos, Leonardo Jardim em 2025 e Tite em 2026. Tanto Leonardo Jardim quanto Tite custavam, incluindo comissão técnica, algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Arthur Jorge chega para ganhar, com seus auxiliares, algo na casa dos 2 milhões e meio de reais por mês. Com uma observação importante, enquanto técnico do Al Rayyan, com quem tinha contrato até junho do ano que vem, ele ganhava 3 milhões de reais mensais. Importante registrar que se vai ter de pagar 15 milhões de reais de multa, o Cruzeiro conseguiu um desconto de mais ou menos 21 milhões de reais. Isso porque a multa prevista no contrato entre o Arthur Jorge e o Al Rayyan era de 36 milhões de reais. Vários clubes brasileiros tentaram contratar o ex-comandante do Botafogo, desde que ele fez bastante sucesso e foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Só o Cruzeiro conseguiu avançar. Para fechar sobre a Raposa, derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense em Curitiba, que jogou o Cruzeiro para a lanterna do Campeonato Brasileiro. São 3 pontos conquistados em 7 derrotas, o pior início da história cruzeirense. E aí eu queria destacar que outros 5 times já chegaram ao fim da 7ª rodada com a mesma situação do Cruzeiro. 3 pontos em 21 possíveis. E desses 5, só um escapou do rebaixamento, foi o Flamengo em 2004. Paysandu em 2005, Náutico em 2013, Paraná em 2018 e Goiás em 2020 foram rebaixados. Fala aí, Caramujo! Ótima tarde aí para todo mundo. Ótima tarde não, né? Não tem como ter uma ótima tarde com o Cruzeirão na lanterna, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas estamos aqui já em Assunção, Luque, né, na Grande Assunção, hotel da Conmebol aqui ao fundo. Ali atrás, o Centro de Convenções, onde acompanharemos mais tarde o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e o que terá aí para o Cruzeiro na competição continental. Já falaram aí tudo sobre Arthur Jorge, né? O Cruzeiro quer que ele chegue até sábado para no domingo estar no Mineirão, no jogo com o Santos, claro que acompanhando, ainda não comandando. E a partir de segunda, a era Arthur Jorge no Cruzeiro começa. Vamos aguardar a chance de anúncio oficial ao longo desta quinta-feira. Estão aqui o Bruno Faleiro, que é o gerente de comunicação, o Pedro Júnior, vice-presidente de futebol, e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol. Eles chegaram aí pela manhã, estavam também lá em Curitiba e vieram aqui para acompanhar esse sorteio. Vamos ver, expectativa boa, apesar dos pesares, né? Também não dá para a gente não pensar em Copa Libertadores. Claro que o foco vai ter que ser pontuar bem aí nessas partidas que restam até a parada para a Copa do Mundo. E aí confio muito no Arthur Jorge. E o que falamos, né, Caramujo, que ele tem a respaldo total para colocar essa turma no eixo. E se vier um grupo aí mais acessível, melhor ainda. Valeu? Até mais tarde, ao vivo, diretamente aqui de Luque, com o sorteio da Copa Libertadores. Tamo junto, galera. Mas a gente queria atualizar o Arthur Jorge, porque vocês ontem confirmaram a multa existe, e aí no Sport Center o Hernan falou, olha, agora a conversa é para tentar uma diminuição da multa, e conseguiram convencer o Sheik de não pagar a multa integral, é isso? A linha do tempo dessa negociação é importante, porque a gente Buscalha, como estás? Juan Buscalha, que é o mestre de cerimônias aqui hoje do sorteio da Libertadores, companheiro e tal. Vamos falar da linha do tempo, Bocato, dessa contratação do Arthur Jorge. A gente sai do Fala Fonte ontem, até um pouco frustrado, porque a fonte manda a mensagem e fala, liga porque esquentou o Arthur Jorge. E aí a fonte não podia atender. A fonte não falou. Não falou porque entrou uma ligação do Catar. Importante. Tô com o Catar na linha, não posso falar agora. Aí eu voltei pro estúdio, naquele miguezinho que eu tinha saído para beber uma água, mas não tinha saído para beber água, coisa nenhuma. E eu falei, bom, vamos ver quanto tempo vai demorar. Pode ser que demore 1 hora e tal, então não vamos segurar a live. Cara, a gente pisou fora do estúdio, a fonte falou assim, esquentou o Arthur Jorge, porque a multa
ele deu ok e agora é negociar a multa com os árabes. Isso 10h15 da manhã, horário de Brasília. A gente correu, gravou, colocou tudo no ar certinho, bonitinho, beleza. Entrei no Sport Center depois e eu falei uma coisa que acho que o Vicari vai lembrar muito bem. Eu falei assim, Vicari, hoje à tarde poderemos ter Arthur Jorge como novo treinador do Cruzeiro. A coisa deve andar. E andou porque o Cruzeiro foi muito habilidoso na negociação, usando o seguinte argumento. Olha, pode ser que vamos diminuir essa multa porque ele tem um fim de contrato, praticamente um fim de contrato, 1 ano e meio. Eu, Bruno Andrade, o Felipe, durante o dia a gente apurou até uma possibilidade do Cruzeiro colocar um jogador na parada, né? Para a negociação diminuir a multa. Só que isso já não tinha acontecido, já era uma informação que já era totalmente fora dos planos, porque o Cruzeiro teve sucesso na negociação. Num primeiro momento, 2 milhões de euros, e aí, como a situação foi parcelada, fechou em 2 milhões e meio de euros, 15 milhões de reais. E aí, por volta das 7h30 da noite, os árabes deram o acordo verbal e tudo foi fechado, enquanto o Cruzeiro jogava contra o Atlético Paranaense, derrota no Campeonato Brasileiro. O Arthur Jorge já era treinador, já estava confirmado como novo treinador do Cruzeiro. A ideia é que ele chegue até segunda-feira no Brasil, tem todo o trâmite lá da questão da guerra, da questão da dificuldade com voos e tudo mais, mas o Cruzeiro aguarda o Arthur Jorge até a segunda-feira para ele se apresentar. O anúncio deve ocorrer até a próxima quinta-feira, hoje é quinta-feira, a próxima sexta-feira, melhor dizendo, e o Arthur Jorge chega com esse grande desafio que é treinar o Cruzeiro e colocar o Cruzeiro no caminho das vitórias. Lembrando também, Darnan, que em meados de dezembro, antes do Cruzeiro contratar o Tite, o Arthur Jorge era um sonho deles, mas na época a negociação não foi para frente, os valores na época eram considerados muito altos, o Tite estava livre, o Cruzeiro falou, vamos no Tite que é uma bola certa. Infelizmente o trabalho com o Tite não rendeu, não foi possível seguir em frente, e agora o Arthur Jorge chega com pompas do Brasil, né? Um dos melhores técnicos, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Acho que o Cruzeiro tem tudo para retomar o caminho das vitórias agora, né? E lembrando que obviamente o Cruzeiro é um clube que vai se reforçar, pensa em reforçar, mas o Arthur Jorge chega, Bruno, e aí eu quero colocar o Bruno Andrade nessa parada. O Arthur Jorge chega primeiro com a missão de olhar o elenco, de se adaptar a esse elenco, para depois discutir qualquer tipo de reforço para a Raposa. Totalmente. E trazendo um bastidor aí dessa negociação, essa tentativa e conseguiu, né, a redução do valor da multa rescisória para os 2,5 milhões de euros. Nessa apuração nossa de tentar entender qual seria o acordo, quando existe essa pequena possibilidade de o Cruzeiro envolver um jogador, o que não vai acontecer, o que foi descartado, do lado do Qatar, do lado da Al Rayyan, veio a seguinte mensagem: então coloquem no negócio o Fabrício Bruno. Isso porque, na piada, evidentemente, uma forma mais na graça, porque no último mercado o Arthur Jorge pediu a contratação do Fabrício Bruno pro Al Rayyan. Não conseguiu por vários motivos, Fabrício Bruno continuou no Cruzeiro e agora Arthur Jorge a caminho do Cruzeiro, onde vai treinar então o Fabrício Bruno, um jogador que ele tentou levar para o Al Rayyan, e o Al Rayyan, mais na base da graça, tentou incluir nessa negociação, mas não, de fato houve a redução da multa rescisória muito por conta disso. O trabalho habilidoso do Cruzeiro de perceber o seguinte: quanto menos tempo você tem de contrato, mais a multa desce, ou seja, não faz sentido um valor significativo, ou seja, vamos negociar, vamos sentar para negociar, fechar então em 2,5 em 3 parcelas, totalizando então 15 milhões de reais. Cruzeiro, Cruzeiro, ah não, Cruzeiro, pelo amor de Deus, que joguinho ruim do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro perdeu de novo no Campeonato Brasileiro, desta vez na Arena Baixada. É verdade que o time estava muito desfalcado. Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, segue sem vencer no campeonato, e esse resultado jogou o Cruzeiro de novo na última posição da Série A. Nos 10 primeiros minutos de jogo, o Atlético já vencia por 2-0, inacreditável. Cruzeiro tomou o primeiro gol com
50 segundos, um chutaço de fora da área do colombiano Mendonça matou o goleiro Matheus do Cruzeiro. Na sequência, Matheus Henrique, desligadaço do jogo, cometeu um pênalti infantil. O atacante Viveiros bateu e fez 2-0 Atlético Paranaense. Na segunda etapa, 12 minutos, Cruzeiro até conseguiu seu gol com o Villarreal. O Furacão ainda acertou a trave do Cruzeiro aos 30 minutos com o zagueiro Aguirre. Cruzeiro até pressionou no final do jogo, mas não conseguiu sequer o empate. Placar final 2-1. Vamos ouvir a análise do poeta azul Piquetito e já o Pansieri, hein? Ao vivo da Toca da Raposa, para nos trazer a situação do técnico Arthur Jorge. Tá chegando, já acertou, vai assumir o Cruzeiro, vai treinar o time no domingo, no Mineirão, tudo do Cruzeiro no Rádio Esportes. Primeiro você, Piquetito, que jogo medonho do Cruzeiro em Curitiba, Pique. Foi uma tragédia, o início trágico e depois vexatório. Você toma um gol com 50 segundos, a jogada que sempre o Atlético trabalha. Vem o Esquivel com o Mendonça, aqui pela esquerda, o Vidalba tira mal, a bola vai pra área, defesa tira mal, o Mendonça pega de primeiro, mete no canto esquerdo. A primeira que foi, entrou. Aí, o Cruzeiro não conseguia chegar nos próximos 6 minutos. Pênalti, Matheus Henrique, com toda a experiência, fez um pênalti juvenil, um pênalti infantil, errando a bola, chegando pra dar, chutando a perna do Viveiros. Ele sofreu o pênalti, bateu e também ele fez o gol. E depois vexame, erros de passes. A primeira vez que eu falei o nome do goleiro do Atlético no jogo, no primeiro tempo, foi aos 50 minutos, numa falta do Arroio, que o Santos jogou para escanteio. Veio o segundo tempo, o Wesley Carvalho poderia ter mexido no intervalo, foi mexer com 10 minutos. Aí houve uma mudança de postura numa jogada do Kaique, o Neiser recebeu e fez um bonito gol, dando a impressão de que o Cruzeiro poderia melhorar. Teve uma chance com meia hora, um cruzamento da direita e o Neiser de cabeça tirou do Santos, mas a bola passou à esquerda, tirando o tiro da trave. Vitória merecida do Atlético. Quando você faz em 10 minutos 2 gols, só se houver algo fora do normal, fora da ordem mundial, para você virar um jogo. Ainda mais quando você tem desfalques e muito mais. Você tem falta de coletividade, você não tem distribuição tática em campo, você tem uma defesa mais do que mega vulnerável. Para se ter uma ideia, 7 jogos, 14 gols, 2 gols sofridos a cada partida. Essa que foi ano passado com o mesmo time, a mesma dupla, com Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, e com os 2 laterais, o William e Kaique, e o goleiro Cássio, a segunda melhor defesa do campeonato. Tem que ser tomada rapidamente uma atitude para machucar, para chamar atenção, para mexer com o brilho dos jogadores. É inadmissível o início de campeonato como esse. É terrível, o pior início da história, viu, Piquetito? O pior início da história. Cruzeiro tem a pior defesa da competição, são 16 gols sofridos. Cruzeiro tem um saldo hoje de -8, um saldo negativo de 8 gols. É um início assombroso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir os jogadores do Cruzeiro, aqueles que se dispuseram a falar ao final do jogo. O primeiro deles, Fabrício Bruno, falando a defesa que era tão segura, né? Defesa do Cruzeiro ano passado que era tão... Fabrício Bruno aqui no Rádio Esportes. Boa pela coragem da entrevista, porque o time do Cruzeiro, eu vou te contar, viu, Fabrício? Ô, Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, que joguinho ruim ontem, Fabrício, que jogo horroroso do Cruzeiro, e o Arthur Jorge tá chegando. O homem vai ter trabalho pra colocar essa turma na linha, hein? Fabrício, Cruzeiro é lanterna do campeonato, meu amigo. Um abraço, fala aí, Guerreiro. Fala comigo, Thiagão. Boa tarde a todos que estão acompanhando no Rádio Esportes. Thiagão, Arthur Jorge vai ter trabalho. Um time muito abaixo, um sistema defensivo muito mal, muito mal. 17 gols, 17 gols, se eu não me engano, em 7 rodadas. Pior zaga do Campeonato Brasileiro e pior zaga do Cruzeiro nos últimos anos, se eu não me engano. E o pior início de todos os tempos, né, desse time no Campeonato Brasileiro. Realmente tá irreconhecível. Enfrentamento dos jogadores, nível de competição. Ontem o Atlético Paranaense tava parecendo aquele treino de posse de bola. Uma hora eu contei 20 toques até os caras chegarem no gol. E assim, e chegaram porque quiser, senão poderiam tocar 30, 40 toques. Então é um jogo totalmente posicional, não tem enfrentamento. E aí os jogadores estão mal fisicamente, sim. Isso também é muito comportamental. Eu posso estar mal fisicamente, mas eu vou ali, eu me entrego, eu vou pra guerra, eu vou pra luta. E aí chega no meio no intervalo, eu tô morto, peço pra sair, entra outro e assim continua. Mas os jogadores que ali estão não estão com essa preocupação. Eu não vejo essa entrega desses jogadores. Eu vejo muito falastrão e muita fala isso, fala aquilo. Mas as ações não condizem muito com essa galera tem falado. E aí, jogadores por jogadores. E aí? Quando é que esses jogadores vão assumir? Vão assumir que não são o que eles acham que são. E, aliás, muitos da imprensa, né, assim como eu me coloco também, achou que esse elenco estava preparado esse ano para competir em alto nível, para disputar grandes títulos. E o pior, esses jogadores acreditaram nisso.
Isso que é o pior. Porque o jogador não pode essas coisas, tem que ficar para a imprensa, tem que ficar para a torcida, mas não pode entrar no vestiário. Mas esses jogadores acreditaram. E acreditaram e estão pagando o preço. Esses jogadores estão muito mal acostumados, estão muito mimadinhos, né, no nosso modo de falar na gíria. E faltam peças essenciais. Você não tem uma peça para resolver, ou entrar no segundo tempo e bagunçar e resolver. Jogadores com pouca personalidade que cada vez vai ficando mais pesada essa situação. De final de tabela, de último colocado, de lanterna, uma camisa pesada, que é a tradicional, que é Cruzeiro. Mineirão, domingo vai ser uma panela de pressão daquelas. E os jogadores sabem que a pressão está em cima deles. Agora só depende deles também. Fazer essa reviravolta, jogar, competir. Nesse nível que estão disputando o futebol, está muito abaixo do que o campeonato e do que essa camisa do Cruzeiro exige. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.